boa noite para você que acompanha o nosso programa Fala Ban, essa iniciativa do Sindicato dos Bancários de Sorocaba, que cada semana a mais a gente vem recebendo elogios, falas a respeito da iniciativa. E quando nós pensamos há 4 anos atrás nesse formato de programa, ele tinha o intuito de trazer informação para o trabalhador. Então, quando a gente fala de um banco, qualquer ele, A, B, C, D, a gente pode ter interpretações diversas por outros trabalhadores que possam identificar os acontecimentos do meio bancário em qualquer outra categoria. Então, nós entendemos que é um programa de utilidade pública, né? As pessoas podem fazer a interpretação da sua categoria profissional, do seu ambiente de trabalho, baseado naquilo que a gente conversa aqui no nosso programa. Com a produção da Ana Fonseca, com a direção do Cabé Lopes, nós estamos dando início a mais um programa, que vai ao ar pelo YouTube toda segunda-feira, a partir das 19 horas, trazendo assuntos pertinentes à categoria ou não. Quando a gente falou, por exemplo, 2 semanas atrás com uma psicóloga a respeito dos problemas de saúde do trabalhador, a gente entende que isso pode ser passado para demais categorias. Isso deixa a gente bastante feliz, porque é aquela coisa que eu acabei de falar, que é um programa de utilidade pública. Como nós estamos falando em saúde, hoje nós temos aqui a presença do nosso presidente da Confederação Contec, lá de Brasília, o Dr. Lourenço Ferreira do Prado, que já esteve aqui umas 2, 3 vezes com a gente. E o nosso assunto de hoje vai ser saúde dos bancários, desafios, pesquisa e soluções em debate com a Contec. Meu boa noite, doutor Lourenço, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos tentar fazer um programa bastante objetivo para poder liberar o senhor aí com os seus afazeres, que não são poucos, né? Então, a gente deseja aqui, primeiro, um bom programa e que a gente possa fazer uma boa explanação sobre esse assunto que foi repassado para nós por intermédio da direção da Contec, que é direcionado para os bancários. Boa noite, doutor. Boa noite, caro Júlio César. Primeiramente, agradecer esse honroso convite para participar do Fala Ban, desta segunda-feira, 15 de setembro, especialmente quanto à questão de saúde dos bancários e bancárias. Eu devo dizer que fiquei muito honrado de participar desse evento aqui hoje, a convite do Sindicato dos Bancários aí de Sorocaba. Aí em Sorocaba, eu estive no dia 23 de julho, numa reunião anual da direção do sindicato, debatendo com os companheiros e companheiras aí sobre os problemas e soluções que temos que encaminhar para resolver os problemas dos bancários e bancárias. Muito obrigado, Júlio, eu reitero esse agradecimento, acima de tudo pela forma fraternal com que fui recebido aí no dia 23 de julho, agora, recentemente. Com a questão que envolve a saúde dos bancários, a gente vai comentar brevemente. Só que antes de chegar nisso aí, eu gostaria de fazer alguns comentários muito breves sobre as atividades relevantes que a Contec tem desenvolvido aqui. Especialmente, eu vou me referir a uma audiência pública de que participamos para debater. Lourenço, por favor, tem que pedir para a Jéssica dar uma acertada no teu som, porque ele está tendo um pico para baixo e eu não estou ouvindo sua voz em determinados momentos. Perfeito. Vou fazer esse tipo de ajuste aqui. A voz está oscilando e aí a gente não consegue entender o que você está falando aí. Enquanto você dá uma acertada aí, eu quero mandar um recado aqui para os bancários, que alguns disseram, olha, quando o sindicato vai buscar um aumento real, a gente não quer um aumento de 0,5%. Aí a gente quer dizer o seguinte, nós temos já uma dinâmica de alguns anos
de negociações por 2 anos, que é uma iniciativa pioneira do Sindicato dos Bancários. E o ano passado, quando nós conseguimos o aumento real de 0,6% para esse ano, nós não tínhamos o problema do tarifaço, a gente não sabia se nós íamos ter dificuldade com produtividade, se ia chover muito, se ia fazer muita seca. Então, quando você faz uma negociação salarial e principalmente com os banqueiros, não dá para você chegar com 10% numa mesa de negociação que eles vão rir da nossa cara. Nós temos uma dinâmica de negociação e temos gente competentíssima para estar discutindo os assuntos que permeiam as nossas dificuldades, inclusive a dificuldade salarial. Então, se alguém vem me apontar que categoria A conseguiu agora, por 2 anos, uma reposição de 1%, parabéns a essa categoria. Mas quando nós nos reunimos o ano passado e sem tirar ninguém de dentro dos bancos, o 0,6 foi o possível. Teve o aumento do ano passado e tivemos o 0,6 agora. Então, não é fazer de conta, é uma negociação, é um documento assinado com o dono do banco, ABCD, e que chegou nessa proposta em que a gente não pode descartar, não pode dizer, não, mas isso aí é brincadeira. Não, não é brincadeira, é coisa séria. E o doutor Lourenço participa de uma dessas mesas e ele sabe o quão difícil é chegar num percentual de negociação, principalmente quando a gente projeta para o ano seguinte, né? Vou repetir aqui, ninguém estava pensando em tarifaço dos Estados Unidos, não passava pela cabeça de ninguém, né? Agora, nós temos esse percentual, está garantido o aumento real. Ah, mas a inflação diminui sempre no mês de agosto. É sempre no mês de agosto. Se o banqueiro tem informação privilegiada, ou se ele consegue mexer nos números, não sou eu quem vai falar. Não sei se o doutor Lourenço tem alguma informação nesse sentido, de que o banqueiro consegue manipular números para no mês de agosto a inflação cair da deflação. Doutor, o senhor tem aí alguma informação privilegiada nesse sentido? Bom, Júlio, primeiramente a questão do som. Está melhor agora? Melhorou, está perfeito agora. Perfeito, muito bom. Bom, com relação ao reajustamento, agora, na verdade, o reajustamento ficou com a inflação baixa, como você falou, né? Ela estava alta e cai sempre no mês de setembro, a inflação baixa, a inflação reduz. Os bancos sempre trabalham com a inflação lá para o futuro e eles sabem o que vai acontecer. Eu não sei qual é o mistério que existe nisso aí, como é que o IBGE faz para essa inflação cair no mês de setembro, sempre, nunca ela aumenta no mês de setembro, né? Mas é isso aí, é 5,08, uma coisa assim, por cento de reajustamento. E o ganho real também é muito pequeno, né? 0,6, como você já falou para os bancários e bancárias aí. É a realidade, quer dizer, o salário nosso reajustamento, nossa produtividade, nosso ganho de produtividade, nosso ganho real, depende do nosso tipo de negociação, daquilo que nós podemos fazer, da nossa mobilização. Tinha um companheiro aí no passado que falava o seguinte, olha, o seu reajustamento é o tamanho da sua mobilização, né? Então, realmente, a gente faz esse tipo de luta, a mobilização nesses últimos anos não tem sido tão grande assim, né? Tão representativa, mas nós temos conseguido resolver nossos problemas, temos ganhado um pouco acima da inflação, pouca coisa, mas sempre alguma coisa além da inflação. De forma que em 2024, 2025 é isso aí que nós temos, né? Agora nós temos que já nos preparar para 2026, já estamos fazendo esse tipo de encaminhamento e a gente espera que em 2026 a gente tenha uma campanha salarial melhor ainda do que nós tivemos no passado. Porque, como dissemos, repetindo agora, a gente só consegue aquilo que você tem condição de
de mostrar, olha, nós temos isso aqui, se vocês não derem, não chegar naquilo que nós entendemos que é justo, e nós temos certeza que é justo, pode acontecer isso, pode ser um movimento que vai gerar dificuldade para os bancos, né? E, consequentemente, a gente, então, tem uma resposta, um feedback positivo para as nossas reivindicações. Mas, resumidamente, é isso aí, viu, Júlio? Nesse ano de 2025, nós temos esse reajustamento e uma campanha salarial de 2 anos tem vantagens e tem desvantagens. Uma das desvantagens talvez seja justamente essa. Você faz um acordo agora em 2020 e 2024, por exemplo, que vai até 2025. Então, durante 2 anos, você tem um reajustamento assegurado, mas, claro, você está sempre jogando para o futuro. E jogando para o futuro, muitas vezes, você tem dificuldade, tem prejuízo e tal. Pode ser que, se tivesse uma negociação de ano em ano, tivesse outra campanha salarial em 2025, nós íamos buscar coisas diferentes. Mas como a validade da convenção coletiva é de 2 anos, a gente temos que administrar os nossos problemas e não tem campanha salarial em 2025. Temos o reajustamento já que foi ajustado, foi colocado já em 2024, e também o ganho real. De forma que é isso aí, né? Vamos ver agora em 2026 como é que nós vamos fazer. Estamos preparando já um pouco, já em 2025, para a gente entrar no ano de 2026 já com os motores ligados, né? E, Júlio, voltando aqui à nossa conversa de hoje sobre saúde dos bancários, pesquisa nacional dos bancos bancários, realizada pela CONTEC, pesquisa nacional dos bancários e bancários realizada pela CONTEC agora, faz parte do programa de trabalho da atual diretoria da CONTEC, de realização de vários debates, e estudos, seminários, workshops, etc., justamente para a gente estar atuando de forma produtiva e construtiva os bancários e bancárias. Realmente, nessa questão da saúde bancária, eu gostaria de comentar brevemente o seguinte: nós tivemos agora uma audiência pública no dia 9 de setembro, agora na Câmara dos Deputados, para discutir o projeto de lei 581/2019, oriundo do Senado, que procura isentar os bancários e bancárias do pagamento do imposto de renda sobre a PLR recebida. Você sabe que hoje a PLR ela tem uma isenção perante o imposto de renda, só que a isenção aí é até baixa. Ela chega hoje, a isenção atualizada, agora nesse ano de 2025, ela está em R$ 7.760,80. É uma redução muito pequena, mas já é alguma coisa. E nós queremos, na verdade, a isenção completa. Por que a isenção completa? De você não pagar imposto de renda sobre PLR. Porque justamente quando você chega o fator trabalho para receber o retorno do seu esforço, da sua dedicação, do seu compromisso com o trabalho, da sua produtividade, você recebe essa PLR que é justamente taxada pelo imposto de renda. O imposto de renda vai lá e tira um pedaço desse valor. Mas quando você chega no fator capital, os dividendos que os investidores nas empresas recebem, esse dividendo, no entanto, ele não paga, ele não contribui, não há contribuição do imposto de renda sobre ele. Então, nós queremos, quando nada, uma isonomia de tratamento, um tratamento equânime entre o fator trabalho e o fator capital. O fator capital está isento no momento e o fator trabalho tem apenas uma isenção, que dá uma isenção muito pequena. Nós entendemos que essa matéria tem que andar depressa agora no Congresso. Nós tivemos um trabalho importante lá durante o ano de 2024, 2025, cuidando justamente do andamento desse projeto de lei. E ele agora está na comissão, já saiu dela, passou por algumas comissões, encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação atualmente, e onde a relatora é a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Então, eu espero que haja um tratamento rápido lá e a gente tenha condição de, proximamente, termos uma isenção completa do pagamento do imposto de renda sobre a PLR, o que já ocorre, na verdade, com o fator trabalho, o fator capital, que sobre os dividendos não paga imposto de renda. De maneira que houve, essa audiência foi muito importante, compareceram algumas centrais sindicais, como o GT, a CUT e a Força Sindical,
nós comparecemos representando a UGT e também a Contec. Procuramos dar nosso depoimento, mas justamente dentro dessa linha, do isonomia e de tratamento. Como nós vivemos no mesmo país, gastamos o mesmo salário, no mesmo rendimento que os patrões também gastam, e, na verdade, não pode ter um tratamento assimétrico nessa parte aí que envolve. Um é isento, o outro não é isento, ou é isento apenas parcialmente. De forma que foi isso que aconteceu nesse ano agora também, nessa semana também de 2025, agora em setembro. Nós também tivemos debates importantes que envolvem as reuniões preliminares para você tentar resolver as questões, as reivindicações dos bancários, das bancárias junto aos bancos, mediante uma conciliação prévia na FENABAN. Ocorreram outras audiências agora nessa semana, inclusive, para ver se a gente, então, faz com que cada vez mais a gente tenha condição de trabalhar bem defendendo os direitos e interesses dos bancários e bancárias. Agora, voltando quanto ao que envolve a pesquisa da saúde dos bancários e bancárias, nós explicamos qual foi o foco da realização desse evento, desse trabalho. Nós encaminhamos para todos os sindicatos, inicialmente um projeto piloto, se não me engano, acho que o Sorocaba deve ter sido contemplada com eles, simplesmente para algumas perguntas básicas, para entender como é que nós estabeleceríamos uma calibragem adequada do projeto. Sim. Essa pesquisa, ela foi enviada agora, de forma completa, para todas as federações dos sindicatos, no dia 9 de setembro. Nós já recebemos algumas respostas aqui, dia 9 para cá, dia 9 foi uma terça-feira que passou, e já temos algumas respostas, como, por exemplo, de alguns estados, como Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Realmente são respostas importantes. Esse é o prazo para responder. Esse nosso questionário vai até o dia 30 de setembro, né? E nós pedimos uma atenção especial de todos os sindicatos, em caráter específico aí, para o Sindicato dos Bancários de Sorocaba, que é um sindicato atuante, um sindicato sempre atualizado com os problemas, para a gente nos ajudar no sentido de que essa pesquisa seja realizada. Ela é bem simples, é bem objetiva, pode ser feita diretamente com o celular, de forma que facilita muito tudo a você responder esse questionário. É um questionário baseado em 5 pontos. O primeiro deles envolve dados gerais dos bancários e das bancárias. O segundo cuida do histórico da saúde social e familiar, informações gerais sobre saúde do bancário e da bancária, participantes, seus familiares, etc. Né? O ponto número 3, ele envolve os debates, os hábitos de saúde da vida do bancário como um todo. O ponto número 4, cuida da qualidade de vida e saúde mental e demais informações pertinentes. E o último ponto, que é o ponto 5, cuida justamente de condições atuais de trabalho, informações gerais sobre aspectos relacionados ao trabalho do participante ou da participante, que isto é, do bancário e da bancária. É um projeto que nós entendemos que é importante, que é fundamental, porque, como eu digo sempre, né, qualquer evento que você, a saúde em primeiro lugar. Sem saúde, você não tem vida, não adianta ter trabalho, e a coisa é assim mesmo. Não tem direito para um trabalhador ou uma trabalhadora morta. Então, nós temos que cuidar da saúde em primeiro lugar. Então, a gente espera que haja um retorno importante dos bancários e das bancárias. Contamos com o apoio dos sindicatos e das federações. São Paulo atuou de uma forma positiva, respondendo diversos questionamentos aqui da nossa pesquisa. E é isso aí, Júlio. A gente tem que ter na nossa mão o que está acontecendo com a bancária. A saúde mental dos bancários é muito abalada, com excesso de metas, com muita exigência. Você é pressionado pelo patrão dentro da sua... atrás do balcão, você é pressionado pelo cliente de fora do balcão. Hoje você tem as redes sociais que exercem também um papel muito forte sobre os bancários e bancárias, né? Há bancários e bancárias que vão para casa e continuam recebendo mensagens, muitas vezes, que é uma
é uma forma inadequada da clientela agir, mas agem e muitas vezes o bancário tem que responder sob pena de no futuro ficar mal visto, ter qualquer tipo de represália da parte do empregador. De forma que, com relação à saúde dos bancários, basicamente é isso aí que eu poderia colocar como parte introdutória do nosso debate aqui hoje e abrir para quem quiser fazer suas sugestões, perguntas, questionamentos, e o que a gente está aqui para tentar responder. Ok, Lourenço, eu confesso, já respondi a minha pesquisa, achei bastante pontual os 4, 5 itens abordados lá, e é importante que o trabalhador participe. A gente está fazendo o nosso esforço aqui para agregar todas as demais bases sindicais as informações que a gente pode trazer para a pesquisa. E nesse assunto, queria saber se você tem hoje a sua opinião, né, sobre quais os principais problemas de saúde enfrentados pelo bancário no ambiente de trabalho hoje. Se você tem essa informação. Bom, veja só, as informações que eu tenho são informações, como se diz assim, do dia a dia, né, que mentalmente os bancários trabalham sob uma pressão muito forte, né, as metas, e muitas vezes não coloca para você o nome de meta, mas você sabe que é meta, você tem que cumprir, você tem que seguir aquele itinerário, seguir aquele caminho que o banco traça para o bancário ali, né? De forma que isso aí impacta negativamente a saúde dos bancários, a saúde mental dos bancários e bancárias, e a gente tem que estar atentamente atuando junto à FENABAN, junto aos bancos. A FENABAN envolve a negociação macro para todos os bancos, com categoria econômica, e também junto aos COIs, o COI Itaú, o COI Bradesco, o COI Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia. Onde a gente tiver um COI, onde tiver uma comissão de organização de empresa, nós estamos lá, sempre focando nessa questão aí, procurando fazer com que a saúde mental do bancário seja sempre preservada, seja rígida e, consequentemente, a gente tenha a condição de ter uma categoria que sabe que o seu sindicato, a sua federação, a sua confederação estão atentos, estão voltados justamente para defendê-lo de todas as formas, quanto aos seus direitos, quanto aos seus interesses, e em caráter fundamental, em caráter principal, aquilo que envolve a saúde de cada companheiro e cada companheira. A gente sabe que não existe muita diferença entre um e outro com a cobrança de meta, mas tem sempre um iluminado que consegue inventar, né, a roda e aí tenta colocar um negócio acima da possibilidade dos colegas. Então, a gente comenta aqui, a pressão de metas e a sobrecarga da atividade são as maiores queixas da categoria. O pessoal reclama barbaridade. Como a Contec enxerga esse cenário e que medida tem sido defendida nas negociações? Bom, veja só, nós sempre defendemos metas que sejam execuíveis. Metas impossíveis, realmente não tem condição de a gente conviver com esse tipo de exigência do empregador. Nós já tivemos coisas estapafúrdias, como, por exemplo, uma cidade pequena ou mediana, tem um número determinado de clientes, e muitas vezes há uma pressão da direção da empresa financeira no sentido de vender, por exemplo, 6.000 cartões de crédito. Bom, simplesmente, durante 6 meses ou um ano, não há condição mais de vender 6.000 cartões de crédito, porque a praça está totalmente já inundada de cartões de crédito. Então, é uma meta impossível que você coloca, e são outros exemplos mais, ocorrem muito, que muitas vezes colocam para o bancário e para a bancária uma meta que é verdadeiramente impossível. Isso gera o quê? Gera ansiedade, gera distúrbio psicológico, né? Você vê sempre o bancário afobado, pressionado, premido pelo cumprimento de metas, e você vai para onde? Você vai para justamente aquilo que a nossa pesquisa dos bancários que procura responder, nos ajudar aqui. Você vai para o medicamento, você vai para o remédio, você vai para o afastamento do trabalho, você vai para a licença médica,
Consequentemente, é um prejuízo para o patrão, mas o patrão é lucro. Ele ganha ou perde, ele continua vivo, do mesmo jeito. Para o bancário, para a bancária, não. Ele deixou de cumprir uma meta, ele tem uma doença, ele adquire uma doença, sempre ele adquire a doença no trabalho. Ele não adquire a doença em casa. O mal que o trabalhador, a trabalhadora adquire, ele não adquire em casa, ele adquire no trabalho. Né? Agora, os empregadores querem fazer com que nós compreendamos e admitamos que, na verdade, a doença é adquirida em casa e não no trabalho. Né? Não no trabalho. A Contec tem procurado combater isso sempre, junto à FENABAN, todos os bancos, onde nós temos todos os bancos. Os bancos menores podem dar uma Bitcoin para eles, mas eles são integrantes da categoria profissional e, consequentemente, estão debaixo do guarda-chuva de representação das federações e dos sindicatos. Né? Forma que é assim que a Contec age, é assim que a Contec recomenda, é assim que a Contec adota como prática, como as atividades de defesa dos bancários e bancárias contra a questão de saúde perfeita. Lourenço, a gente nos últimos anos aí tem visto o adoecimento mental como um dos piores problemas da nossa categoria, como estresse, como ansiedade, como burnout, né? Eu ainda não sei a nomenclatura correta aí, mas como o movimento sindical pode prevenir e apoiar o trabalhador nestas situações? Bom, vou começar por a questão que envolve o burnout. Quer dizer, o burnout, burn em inglês, acho que é queimar, né? E out, você está queimando, você está você está se queimando cerebralmente falando, né? Então, burnout é isso aí, você fica emparedado, perde o ânimo para trabalhar, dá um bocado de síndrome, um bocado de problema que você faz com que a sua saúde vai decaindo, vai tendo problemas sérios cada vez maiores. A Contec faz o seguinte, por exemplo, nós fizemos recentemente um encontro nacional nosso, nós trouxemos 2 pesquisadoras do sul do país, se não me engano, do Rio Grande do Sul, 2 psicólogas de renome, que justamente falaram para nós, fizeram palestra de mais de 2 horas debatendo no encontro nacional, todos os bancários e bancárias no encontro nacional, debatendo com as psicólogas e ela colocando as principais questões que envolvem a questão do burnout no meio dos bancários e das bancárias. Claro, o burnout atinge também o trabalhador de outras categorias profissionais, mas o nosso foco justamente é quem trabalha nos bancos. E a gente procurou sempre encaminhar isso, temos debatido isso com dados científicos já com relação a esse tema, junto à FENABAN, junto aos bancos. Entendemos que estamos dando uma resposta razoável sobre isso aí, mas evidentemente nunca temos chegado a um ponto de estarmos completos com isso aí. Estamos procurando nos aperfeiçoar e nessa pesquisa nacional de saúde dos bancários está aí em curso aí junto aos companheiros trabalhadores dos bancos, justamente nós vamos ter mais elementos ainda para a gente aperfeiçoar a nossa defesa dos bancários e bancárias contra a questão da saúde para todos eles. A gente está carente de resultados, né, doutor? Porque a gente encontra muita dificuldade em explicar para a instituição financeira que uma cidade pequena não consegue vender 6 mil cartões de crédito, né? Porque a praça já está saturada. Por mais volumosa que seja a cidade, chega um determinado momento em que os produtos ficam cada vez mais difíceis de serem vendidos, né? Independente de Sorocaba ter 700 mil habitantes, quando você pegar uma cidadezinha aqui próxima com 30, 40, 50 mil, chega um determinado momento em que se torna difícil vender o produto, porque nós não estamos falando de uma instituição financeira, nós temos no mínimo 5 das grandes. Depois tem as pequenas, depois tem as fintechs que estão entrando também na jogada bancária, né? E a gente torce muito para que FENABAN, Contec, Contraf consigam se unir e trazer essas fintechs para debaixo do guarda-chuva
FENABAN, esse é um sonho para nós, porque lá nas fintechs já tem um monte de colegas nossos que saíram daqui das instituições financeiras e foram para lá. De qualquer forma, é difícil a gente receber uma resposta positiva por parte do banco, porque tem sempre aquela informação que o senhor acabou de falar. Ah, não, mas isso aí não é problema só do banco, tem o problema da casa, da família, do. Então, a gente não consegue provar nunca, né, que o adoecimento aqui é por conta do excesso de cobranças e de metas, enfim. Quando a gente fala também de saúde, o plano de saúde, esse é um ponto sensível, eu digo com base nas conversas que nós temos com o Bradesco, que eu sou funcionário do Bradesco, em que a gente tem dificuldade de esparramar o plano de saúde. Doutor, o senhor está aí ainda ou caiu a ligação? Bom, olha, eu acho que nós tivemos... Não, está aí. Apareceu uma outra tela aqui, desculpa. Bom, você falou nessa questão que envolve fintechs, etc. e tal. Na verdade, fintech, nós entendemos que é a instituição financeira, ela compra e vende uma mercadoria que nós entendemos que é o dinheiro, o crédito, credibilidade, etc. Consequentemente, é uma instituição financeira também autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e sendo uma instituição financeira que é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, os seus empregados só podem ser bancários. Então, também nós temos uma preocupação grande disso que envolve as fintechs, que tem um número muito grande de trabalhadores também. Nós temos o que envolve os trabalhadores das cooperativas de crédito, que a gente queira ou não queira, hoje em algumas cidades, em 3 estados principais, por exemplo, Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia, o número de trabalhadores em cooperativas de crédito é superior ao número de trabalhadores em bancos e financeiras. O que acontece com isso? Acontece que nós temos que ter essa realidade presente conosco. Nós temos uma orientação jurisprudencial do TST, a 379, que diz que empregado de cooperativa de crédito não é bancário. Mas isso foi há muito tempo atrás, quando você entendia que havia poucas cooperativas de crédito e um grande número realmente era de bancos. Hoje está acontecendo um processo diferente. Hoje nós temos, a partir de 2010, nós temos a ampliação do número de trabalhadores em cooperativa de crédito, Sicob, Sicredi, Sinacred, etc. E esse número de trabalhadores hoje deve chegar a 125 mil trabalhadores. Enquanto os bancos procuram fechar agências, as cooperativas de crédito, os Sicob, Sicredi, etc., eles continuam abrindo mais agências. Enquanto nos bancos há demissões de trabalhadores, como aconteceu recentemente agora no Banco Itaú, com demissão na semana passada de aproximadamente mais de 1.000 bancários e bancárias, nós temos nas cooperativas de crédito, no Sicob e Sicredi, a admissão de mais trabalhadores. Então, nós temos que estar sempre atentos para isso. E muito embora essa pesquisa nossa, que envolve saúde dos bancários e das bancárias, nós temos que também replicar isso futuramente naquilo que envolve os trabalhadores em fintechs, e Sicredi, e Sicob, das instituições financeiras, que não estão dentro da nossa área no momento, porque tem essa orientação jurisprudencial 379 do Tribunal Superior do Trabalho, que proíbe isso. Mas isso aí certamente está sendo modificado, porque hoje nós temos, eu não sei quantas mil agências bancárias que nós temos, mas nós temos mais de 9.000 agências de Sicob e Sicredi no país inteiro. E mais de, vamos dizer o seguinte, mais de 125 mil trabalhadores em cooperativa de crédito, Sicobs e Sicredi. Então, nós temos que também ter um olhar positivo, um olhar atento também para esses trabalhadores que não estão na nossa área de representação, por enquanto. Mas nós temos que estar atentos, porque logo, talvez em 2015, eles já estejam incorporados na campanha salarial dos bancários para resolver o problema salarial, de benefícios e de direitos dos bancários em igualdade de condições com os trabalhadores em si. De forma que a preocupação nossa é essa, né? Nós estamos com esse olho voltado para esses companheiros que estão saindo da nossa categoria, que saem da nossa categoria, deixam de trabalhar em banco, vão trabalhar onde, Júlio? Vão trabalhar no Sicredi, vão trabalhar no Sicob, que é um bancário que ganha menos, tem jornada de trabalho maior, pode trabalhar aos sábados, vez ou outra,
e, acima de tudo, faz o mesmo trabalho. A mercadoria que ele compra e vende ali é dinheiro, é crédito. E é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central, recebe fiscalização do Banco Central e, consequentemente, seus empregados não eram bancários, tinham proteção do Tribunal Superior do Trabalho. Que a gente espera mudar. Por exemplo, Sorocaba aí certamente vai ter mais de 1.000 ou 2.000 trabalhadores, eu não sei. Talvez 1.000 trabalhadores de Cicobi e Sicredi aí em Sorocaba. Então, esses trabalhadores e trabalhadoras terão que ser representados pelos sindicatos bancários de Sorocaba e região. Por exemplo, dando um exemplo aqui, que é o foco da nossa conversa. E vai aumentar o nosso número de trabalhadores, que a nossa academia vai diminuir, né? E, consequentemente, essa justiça que está sendo praticada aí no município de Sorocaba e nos outros municípios, nos mais de 5.000 e tantos municípios do Brasil inteiro, tentará diminuir, porque os bancários estarão lá trabalhando, estarão bancários lá atuando, e os bancários onde atuam, eles atuam bem, de forma coordenada, de forma planejada, com foco em defender efetivamente o direito dos trabalhadores. Essa maneira, eu acho que, no momento, a saúde dos bancários não está atingindo esses companheiros. Nós não estamos sabendo nem como é que nós chegamos até eles. Né? Por exemplo, o Nubank. O Nubank é um banco que tem 120 e tantos milhões de contas. Só quem tem mais contas no Brasil é justamente a Caixa Econômica Federal. Tem muito mais contas que os bancos. O valor de mercado dele dá para comprar, talvez, 2 ou 3 grandes bancos no Brasil. E, no entanto, não é um banco, é um meio de pagamento que você tem no banco. Você tem um cartão de crédito rápido, conta corrente rápida, tudo isso é uma instituição financeira com sede nas Bahamas. O presidente mora em Montevidéu. Agora, um presidente dele agora é até o ex-presidente do Banco Central, o doutor Roberto Campos Neto, né, foi presidente do Banco Central, do governo Bolsonaro. E nós temos agora que nos atentar para... Nós somos sindicatos dos empregados de estabelecimentos bancários de Sorocaba. Mas a gente tem que estar atento, a gente vai ter que também passar a representar logo os trabalhadores em fintechs, trabalhadores de cooperativa, trabalhadores de Cicobi, de Sicredi, porque é gente que está aí, é gente que trabalha em... Hoje as cooperativas de crédito, o Cicobi e Sicredi, têm um tratamento tributário diferenciado, pagam menos imposto dos bancos, mas isso no futuro vai ter que ser equivalente, porque o sistema de crédito cooperativo hoje ele é tão evoluído como o sistema de crédito normal. Né? Então, hoje, agora para frente, isso não casa mais, não cabe mais essa diferenciação do tratamento tributário diferenciado para a cooperativa de crédito, Cicobi e Sicredi, com relação aos bancos como um todo, né? Instituições financeiras. Mas é isso aí. O professor sempre dá uma aula e o aluno fica quieto aqui, né? Tenha dúvida nenhuma. Antes da gente ter a interrupção aí do seu sinal, eu estava perguntando sobre o plano de saúde, né? Que é um ponto sensível na negociação. Eu, como funcionário Bradesco, por exemplo, sei que é difícil. Aqui em Sorocaba, qualquer hospital nos atende, mas aí você vai aqui do lado, em Araçoiaba, tem uma clínica, você vai em Capela do Alto, que é 10 quilômetros, depois já não tem mais nenhum atendimento, e daí para frente, pior ainda. Como é que a Contec avalia, né, essa situação do plano de saúde que funciona bem, às vezes muito bem num grande centro, mas nas cidades pequenas ou nos estados menos prioritários, talvez, essa dificuldade de plano de saúde para o trabalhador bancário, que tem uma carteirinha, mas não tem onde usar. E se tem onde usar, tem que se locomover 60, 80 quilômetros para poder chegar numa cidade grande e ser atendido. Bom, a Contec pensa da seguinte forma. Primeiro, a gente sabe que a inflação que mede o custo de saúde é uma inflação diferente daquela que é usada para registrar nossos salários.
Eu participo muito, de muitos debates sobre o problema de saúde dos bancários, e o que nota é o seguinte, é que o pessoal comenta, bom, é como o Júlio falou, tem até a carteirinha aqui, mas a empresa de saúde que fazia esse tipo de convênio aqui com a gente cortou o convênio. Consequentemente, a gente tem que procurar outra instituição de saúde para dar atendimento aqui. É um assunto muito grave, é um assunto extremamente complicado, que a gente tem que continuar cuidando dele aqui, enquanto estamos na ativa, porque quando a pessoa aposenta, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, ele perde o plano de saúde, tem um períodozinho ali que você fica usando o plano de saúde e depois ele acaba completamente. A não ser que você continue pagando muito mais do que pagava quando estava na ativa, para você não ficar totalmente desassistido, desamparado de qualquer tipo de atendimento na área de saúde. A gente tem essa preocupação, a gente lida com isso em nível de todos os bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todos os bancos, e o problema é sempre o mesmo. Querem reduzir a questão do atendimento, reduzem o número de convênios em cada cidade, normalmente está acontecendo isso, e a explicação que dão é justamente essa, não tem condição de fazer, por causa disso, por causa daquilo outro, e como nós entendemos que a saúde sempre está em primeiro lugar, a gente continua focado, né, para debater esse tipo de ação e nos fazendo ciente do seguinte: toda e qualquer reunião que houver que envolva COI Santander, COI Itaú, COI Bradesco, COI Banco do Brasil, o tema saúde está sempre colocado. Agora, por exemplo, nós estamos vendo uma questão que envolve o Banco Santander. Um colega lá do Amazonas falou: o grande problema nosso aqui é a questão dos convênios. O banco está cortando uma série, a Caixa de Saúde está cortando uma série de convênios e a gente não tem para onde apelar. E quando o atendimento é feito através de outra instituição de saúde, que não aquela anteriormente credenciada, esse atendimento cai, demora e a qualidade é pior. Então, nós teremos que continuar convivendo com isso aí, mas a posição da Contec é sempre essa. Chega o problema, nós levamos o problema para frente, discutimos, encontramos uma forma de resolver. Podemos não resolver de forma completa, de forma absoluta, cabal, mas estamos sempre fazendo esse tipo de encaminhamento, porque a questão de saúde, a gente tem que estar muito atenta para ela, porque se a gente facilitar, se a gente relaxar um pouco, a gente paga caríssimo, paga muitas vezes com a própria vida, né? Com a perda da própria vida. De forma que a posição que o Contec coloca é essa: a gente está aqui atento para esse problema, fazemos os encaminhamentos, podem ter a resposta completa, absoluta, como dissemos, repetindo, mas a gente tem que estar sempre encaminhando esse tipo de problema e exigindo que os nossos empregadores, os planos de saúde, atendam adequadamente os seus dependentes, aqueles que sustentam financeiramente também os planos de saúde, que são os bancários e bancárias, né? Desculpa, eu estava com o microfone cortado aqui. Lourenço, no último dia 4 de setembro, você tinha uma outra ocupação e nós tivemos uma reunião com o RH do Bradesco lá na Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul, que é vinculada à Contec, e nós apresentamos ao banco, entregamos ao banco o nosso documento com a relação dos profissionais deficitários em cada base dos 22 sindicatos vinculados à federação e fizemos indicação de profissionais médicos que gostariam de ter uma parceria com o plano de saúde Bradesco, né? O Bradesco é um seguro-saúde, não é um plano de saúde. Então, a federação já vem há vários anos fazendo esse tipo de colaboração com a entidade. A Eduara costuma dizer, a Eduara é a negociadora RH do banco, ela costuma dizer que o movimento sindical é um consultor gratuito do banco, que a gente aponta pontualmente o problema e o banco vai procurar depois as soluções. Então,
nós entregamos ao banco uma lista de profissionais médicos que desejam ser conveniados ao Seguro Bradesco. É uma alternativa que nós encontramos, principalmente aqui pela Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul, porque falava-se daquela unimilitância da Unimed, que não deixava que um outro plano de saúde entrasse na praça, que é desmentido, logicamente, pelo Saúde Bradesco. Mas, de qualquer forma, nós fazemos essa indicação, entregamos esse documento com os profissionais médicos das 22 bases da federação, para que, então, os credenciadores do Saúde Bradesco vão até esses profissionais para fazer o devido cadastramento e tal, e colocar para dentro do plano de saúde. É difícil? É, porque o banco também tem algumas exigências e a gente acaba até entendendo que o profissional médico, depois de tantas exigências para atender uma meia dúzia de bancários, ele acaba achando que vai ficar caro para ele. De qualquer forma, a gente tenta fazer esse trabalho e eliminar as dificuldades que a gente encontra, principalmente nas cidades pequenas. Como eu falei, tem meia dúzia de bancários lá e o profissional médico não quer fazer um convênio, ele vai ter que abrir conta, ele vai ter que comprar produto, ele vai ter que receber picadinho os atendimentos, então, de repente, o profissional fala, não, para mim não interessa, e aí a gente perdeu tempo, né? Mas, de qualquer forma, é uma ferramenta que a gente encontrou, uma abertura que a gente encontrou com o Banco Bradesco, que é muito resistente, para tentar dar uma melhorada aí no plano de saúde. Doutor, eu ia tocar no assunto da pesquisa, mas lá na primeira fala você já deu uma explicação para nós. Você quer falar novamente sobre a pesquisa saúde ou já está falado e a gente agora cabe aos sindicatos divulgar essa pesquisa para que os colegas respondam e vocês tenham aí o apanhado global do país? Bom, Júlio, primeiramente, com relação ao trabalho que a Federação dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul desenvolveu aí nessa reunião, no dia 4, agora recentemente, é um procedimento correto, justamente porque o Bradesco ele tem, se não me engano, algum tempo atrás, só o Bradesco vendia plano de saúde, mas ninguém. Consequentemente, é um banco que tem experiência muito grande nessa parte aí, inclusive, se não me engano, ele tem até, em Minas Gerais, um caso de ser até proprietário de uma das empresas do Bradesco, ser proprietário de um hospital, uma coisa assim. Então, é importante esse tipo de cobrança aí. Porque, na verdade, é o seguinte, você tem a Unimed, você citou a Unimed, por exemplo. Minha origem é Banespa. Então, a gente tinha um plano de saúde, que funciona até hoje, chama Cabesp, que atende razoavelmente bem, em São Paulo. Agora, com o restante do Brasil, de São Paulo para baixo, de São Paulo para cima, quem puder mais, chora menos, porque é difícil, porque a possibilidade que você tinha de uso de hospitais de ponta em São Paulo, como Albert Einstein, etc., essa coisa desaparece. E você, no passado, você tinha, vamos dizer, de Minas Gerais para cima, você tinha, de São Paulo para cima, você tinha um atendimento através da Caixa de Saúde do Banco do Nordeste, que era muito boa. Então, você era atendido até o Maranhão. Da Bahia até o Maranhão, você era atendido pelo pessoal do Banco do Nordeste. Também um pedaço de Minas Gerais, o Banco do Nordeste ele tem uma projeção daquilo que envolve fundos de desenvolvimento do Norte-Nordeste, Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Norte-Nordeste, pega também uma parte do polígono das secas, que pega um pedaço de Minas Gerais, Montes Claros, Teófilo Otoni, etc., né? Então, a gente tinha, nós que viemos do Banespa, tínhamos esse tipo de atendimento. Agora, com o Santander, esse atendimento acabou, é só o Unimed. Para o Sul, quando você ia para o Sul, você tinha o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você era atendido pelo pessoal que envolve com a Caixa de Saúde do Banrisul. O Santander, para frente, também acabou essa parte. Para o Norte, você tinha um tipo de atendimento muito bom, que envolvia, inclusive, o pessoal do Banco do Estado do Pará, etc., também desapareceu. Então,
Quem é do Santander hoje? O exemplo que eu vivo sofro na pele isso aqui. Você tem, eu estou em Brasília, no Distrito Federal aqui é Unimed. O restante do Brasil é Unimed. São Paulo também é. Mas São Paulo acontece o seguinte, São Paulo está mais próximo. A sede do banco é São Paulo, né? Toda a estrutura central, operativa, diretiva, do que envolve a parte de saúde da Cabesp, está em São Paulo. E também o pessoal que envolve o Santander também. Opa. Nós tivemos uma queda de sinal com o Dr. Lourenço, e eu acredito que ele deve voltar já. Eu quero fazer aqui um informativo para o funcionário do Bradesco, que nós assinamos recentemente o PPR, Programa de Produtividade Própria, de Resultados do Bradesco, e o PRB, Programa de Resultado Bradesco, né? São 2 planos. O Bradesco informou hoje que o pagamento da PLR vai ser no próximo dia 19, junto com a PPR, tá? E aí, para deixar bastante claro e para causar uma inveja aqui aos demais bancos, já que o doutor Lourenço acabou de comentar, do Banco Santander, diferentemente do Banco Santander, o Bradesco vai pagar PLR, mas a PPR não vai descontar da PLR o valor que será pago como PPR, uma produtividade própria. Tá bom? Então, a partir agora, no próximo dia 19, o Bradesco paga a PLR e já paga o percentual da PPR também, para os elegíveis. E isso está bastante claro dentro do banco. O bancário já entendeu. O banco tinha ali um grupo de trabalhadores de 20 mil, recebiam uma produtividade, agora são 48 mil. O banco fez algumas divisões dentro do banco, com departamentos, com nomenclaturas de super, alto valor. Então, esse pessoal elegível vai estar recebendo agora já uma parcela da PPR, que é semestral. Tá bem? Então, funcionário Bradesco vai receber agora no dia 19, além da primeira parcela da PLR, vai receber também a PPR, que não é compensável, não desconta um do outro. São 2 valores pagos individualmente. Tá? Foi uma conquista do movimento sindical. Tem uma outra, que é conhecida como CCV, que é Comissão de Conciliação Voluntária. Quando o funcionário é demitido do banco, ele pode entrar em contato com o sindicato promove uma reunião entre as partes, advogado, sindicato, banco e o demitido, para fazer um relato do trabalho do funcionário, enquanto funcionário. E o banco vai fazer, então, uma proposta de pagamento. Assim como acontece com os funcionários do Banco Itaú. Já acontece há vários anos. Só que o funcionário Itaú não tem essa informação. Então, alguns saem e não fazem uso, alguns saem e ficam sabendo por intermédio de outro demitido que o sindicato fez um trabalho, né? Então, nós temos aí uma possibilidade agora de colocar também o funcionário Bradesco para fazer essa conciliação. E quem pode fazer essa conciliação? Os elegíveis. Até o pessoal da diretoria do banco pode fazer. Quem não pode? Aquele que foi demitido por justa causa e aquele que já entrou com processo jurídico. Se entrou com processo jurídico e conseguir cancelar o processo, volta a ter direito a entrar na conciliação. Tá bem? Então, nesses 2 casos, demissão por justa causa e ingresso de processo coletivo na justiça,
não pode participar da CCV. Essa CCV já é alvo de solicitação por parte do movimento sindical. Davi Zaia, que é o presidente da nossa federação, comenta esse assunto desde os anos 90. Para vocês terem uma ideia, nós temos aí 35, quase 40 anos pedindo essa conciliação, que só o Banco Itaú vem fazendo. É bom, é ótimo, é maravilhoso? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que para algumas pessoas é difícil arrumar a testemunha. Para algumas pessoas, o próximo emprego já está engatilhado, não tem como ficar tomando tempo para ir para o tribunal, para testemunhar, para colocar. Então, é bom, por um lado, e é por conta de cada trabalhador. Cada trabalhador tem que analisar essa possibilidade. Olha, o banco me ofereceu X e eu achava que era Y, eu não quero. Ok, vida que segue, tá bom? Vida que segue. A pessoa pode voltar a fazer o seu processo jurídico caso não consiga ou que não interprete bem a proposta feita pelo banco. Nós temos o doutor Lourenço de volta aqui. Doutor, eu estava passando mais uns informes aqui, mas, por favor, continua no ponto onde o senhor estava, por gentileza. Muito obrigado. Na verdade é o seguinte, eu estava dissertando um pouco daquilo que envolve a minha agrura e sofrimento pessoal com relação ao atendimento de saúde, da nossa caixa de saúde do Velho Banespa, Cabesp, né? Mas é o seguinte, eu acho que semelhantemente, isso aí deve acontecer com muitos companheiros e companheiras bancários. Na sede da instituição, na matriz, o atendimento é uma coisa. Fora daí, é choro e ranger de dentes, né? Coisa difícil na vida, né? Mas é isso aí, Júlio. Eu acho que a gente tem que estar atento nisso aí, o que a Federação de São Paulo fez, acho que todas as federações deviam fazer, porque a gente faz uma geral aqui em Brasília, com todas as federações do Brasil todo. Agora, sim, o dia a dia, a peculiaridade, o ponto a ponto, né, o passo a passo, como é que encaminha para resolver aquele problema, isso aí cada federação realmente tem que fazer, né? E a gente está aqui para ajudar dentro do possível, né? Esse tipo de coisa, né? Mas acho que nós estamos chegando no final, né? Eu gostaria de agradecer do fundo do coração essa oportunidade que os sindicatos bancários de Sorocaba e região dá aqui à direção da Contec, a nossa pessoa. Agradecer em caráter específico e especial ao Júlio César pela sua atuação, pela sua combatividade, a sua habilidade de tocar os problemas e resolver os problemas. De forma que era isso aí que eu gostaria de registrar, e mais vezes a Contec está aqui à disposição sempre, à disposição permanentemente do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região. Um abraço grande. Lourenço, eu agradeço suas palavras. Aqui a gente faz o possível para entregar o produto bem íntegro, né? Bem arrumadinho à mão do trabalhador, porque essa é a nossa função. A gente tem que estar ali discutindo as injustiças, a gente tem que estar tentando melhorar por um lado por outro. A gente encontra alguns caminhos, encontramos esse caminho da live semanal, que alguns colegas falam, nossa, Júlio, mas você é resistente, hein? Se a gente não tiver um tempinho para falar, como eu escrevi no editorial desse mês, para o nosso boletim, o banco tem você à disposição 8, 10 horas por dia, o sindicato tem 5 minutos, quando passa entregando um boletim, porque está todo mundo ocupado no telefone, não pode falar com a gente. Nesses 5 minutos, a gente tem que contemplar a vontade, o desejo dos colegas, sem saber quais são as vontades, né? São só 5 minutos que a gente consegue, às vezes, do tempo de um colega dentro do banco, que é mais suscetível a acompanhar as cobranças do banco do que ouvir aquilo que o sindicato tem na sua convenção coletiva e que é de direito do trabalhador. Então, aí a gente cria essa hora aqui, né, o Fala Ban, a gente procura trazer pessoas de excelência como você, Lourenço, a gente agradece muito
toda vez que a gente solicita, você está à disposição. Veio aqui para a nossa reunião, já falou aí no começo que a gente agradece muito, isso me enche muito de alegria, porque quando eu via falar do Lourenço e eu estava no movimento sindical, eu falava, nossa, deve ser uma pessoa que é difícil de conversar. E você tem uma prosa gostosa, uma simplicidade para lidar os fatos, tudo, eu agradeço muito isso. E tento copiar, viu? Esse negócio de prosa, voz missê, que o senhor usa sempre, eu só não consegui usar o voz missê ainda, mas a prosa eu uso. Eu falo com o Adalto da FENABAN, eu falo com os RHs do banco, isso aqui não é uma reunião, é uma prosa, né? Para ver se a gente consegue dar uma descontraída da forma que você, com toda a excelência, consegue passar para a gente. Então, é uma satisfação muito grande ter você aqui no nosso programa. Todas as vezes que o assunto beirar aí uma explicação maior e macro, nós vamos ligar para você, falar, o doutor, voz missê tem condição de falar com nós? Eu usei o voz missê, tá vendo? Então, a gente agradece muito a sua disposição, tentando te liberar rápido aí. Seus afazeres aí são diversos. Daqui a pouquinho, você liga a rodinha do pé, já vai com o aeroporto, já vai com outro país, né? Vida que segue. Esse homem é ágil, barbaridade. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Eu que agradeço e digo sempre para você, estou sempre à disposição, que só tem esse emprego aqui, não tem outro, viu? Eu já ouvi isso. Obrigado, Lourenço. Com a produção da Ana Fonseca, direção do Cabé Lopes, um beijo para a Alice e para a Vitória, que acompanham o programa Fênia. Toda segunda-feira, essas 3 mulheres acompanham o programa. A gente faz hoje aqui o encerramento desse momento. Semana que vem, na segunda-feira, a partir das 19 horas, novo programa, porque o Júlio é resistente. E a Ana, a nossa Ana, jornalista aqui, a produção maior, né? Fica por conta dela, tadinha. Ela já sabe com quem a gente vai conversar semana que vem. Então, um grande abraço a todos vocês, uma excelente semana. Doutor, se viajar, Deus acompanhe. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.